Olá pessoal, eu sou o Marcos, vou falar com vocês a respeito de surfaçagem. Não vou levar em consideração medidas, dioptria, nada disso, tá? O interessante aqui é que vocês compreendam como é o passo a passo. Aqui nós temos um bloco semi-acabado, que ele já tem uma curva pré-estabelecida na face interna e na face externa, tá? E a dioptria vai nascer dessa diferença de curva. Então olha aqui, ele tem uma base, uma espessura X, uma espessura padrão, que já vem na configuração da lente, olha. Então isso aqui é o que possibilita a gente fazer o desbaste para chegar na dioptria necessária, tá? E a curva externa já pré-definida. O primeiro passo consiste em proteger a lente, tá? Como ela é uma lente semi-acabada, então nós temos que proteger a face externa da lente. Olha, aqui ela não pode ter risco, e a face interna onde nós vamos trabalhar. Então vamos proteger essa lente com um adesivo, vamos adesivar ela padrãozinho. Estou com uma mão só, então o processo pode ser um pouco mais complicado. Esse vídeo foi um pouquinho complicado para fazer porque o processo todo foi feito com uma mão só e eu segurando o celular para poder fazer a gravação. Mas olha, é um adesivo, colocamos na lente, tá? Não tem problema se ficar essas ranhurazinhas, se ficar esses levantadinhos, olha. Não tem problema algum, porque na realidade nós vamos trabalhar a face interna dela. Então aqui está adesivado, podem observar aqui o adesivo, ficou algumas ranhurazinhas aqui que nós vamos tirar depois, ou então vai ficar e não tem problema. Com o auxílio de uma tesoura, retiro a parte que está sobrando, porque isso pode entrar em contato com o gerador, isso pode sobra, então isso pode causar algum problema no nosso passo a passo. Então aqui, olha, vocês vão observar que a lente vai ficar bem limpinha. Aqui adesivei a lente, ó, como ela ficou. Então ela ficou sem as rebarbinhas, ela ficou sem o excesso de adesivo que tinha. Tá? E lembrando que essas partes aqui não tem problema porque ela vai ser blocada e isso aqui não entra em contato com as máquinas, tá? Então aqui vai servir mesmo só para proteger essa curva que já foi gerada. Ó, como ela fica. Legal, tá? Então aqui, ó, protegida, e vamos trabalhar agora a blocadora. Essa é uma blocadora de Alloy. Então aqui vocês reparam que aqui eu tenho o molde do blocador. Então eu tenho o molde da curva e o molde do blocador. Puxei o sacador ali, tirei o molde, alguns chamam de bodinho, alguns chamam de centralizador, tá? Mas é importante saber que ele vai trabalhar ajustando a centralização. Aqui é o Alloy, é um líquido, uma liga de metal de baixa fusão, esse aqui. Aqui eu ajusto a inclinação do meu blocador. Aqui é o termostato, regula a temperatura para mais, para menos, ligo e desligo o tanque ou o bico, então aqui eu controlo por ali. Aqui tem o bico, por onde vai sair o Alloy, então daqui um pouquinho vocês vão fazer a observação. Aqui, olha, é importante que vocês tenham também uma atenção, porque nesse caso, esse blocador fica solto. Então o líquido tem que correr por essa canaletazinha aqui para entrar no sistema todo. Senão ele espalha pela lente e você perde o processo, tem que desbloquear e voltar aos passos. Ó. Bom, se vocês repararem, olha, ele sai numa temperatura em que ele fica líquido e depois com o passar do tempo ele endurece rapidinho. Tá? Então aqui é para vocês terem, depois eu vou mostrar o vídeo dele certinho para vocês terem uma noção de como que é. Mas essa é a blocadora. Basicamente ela trabalha também com esse sistema de guia. Aqui nós temos um sistema de guia para nos orientar em relação ao diâmetro. Então aqui eu tenho um diâmetro, aqui outro. Então o meu bloco vai ser colocado aqui e alinhado dentro desse diâmetro. Para eu saber se ele está centrado, para eu saber se ele está posicionado no diâmetro, na posição correta, porque senão aqui se eu colocar ele fora desse centro eu posso causar uma descentração e posso prejudicar um pouquinho o centro óptico do cliente ou até mesmo a fabricação da lente. Aqui nós temos também o eixo horizontal para poder colocar a lente na horizontal, importante no multifocal, importante também
na realidade importante em todas as lentes, né? Mesmo visão simples, o eixo horizontal é importantíssimo, porque ela vai auxiliar no próximo passo aqui. Se for visão simples esférico, o eixo horizontal vai auxiliar também na forma da armação, na hora de cortar a lente, na hora de fazer o outro processo. Então ele funciona assim: coloco e observo aqui na lateral se ele está centrado ou não em relação em todas as partes. Aqui nós temos o molde do blocador. O molde do blocador, ó, ele é uma peça de alumínio. Aqui tem essas marcações aqui interna. Na realidade elas não têm tanta importância na parte interna, porque esse aqui vai ficar em contato com o alói. Mas na parte posterior, na parte de trás dela, tem esses pinos aqui também. Olha só, tem esses pinos que são importantíssimos, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar na mesa. Aqui nós temos o pino fêmea, que vai encaixar no pino macho do meu blocador, tá? Para poder fazer o alinhamento. E temos os dois pinos que vão na lixadeira ou no polimento. Algumas máquinas possuem 3, mas esse aqui trabalhou com 2 pinos que vão no polimento e na lixadeira, tá? Então eu centralizo o pino macho do pino fêmea, e também posso trabalhar nessa máquina o eixo do astigmatismo. Nessa escala aqui eu consigo alinhar o eixo do astigmatismo. Então tem de 0 a 180, 10, 20, 30 até 180. E aqui também, ó, acompanha essa escala. Se eu quero ele no 180 graus, venho aqui, coloco em 180 graus, ele vai estar alinhado a 180 graus. Reparem que quando eu mexo aqui, mexe também o alinhamento da lente. Então é isso que faz com que minha lente tenha 180 graus ou o eixo do astigmatismo que for necessário. Então, ela vai trabalhar junto com o meu molde do blocador. Tem que estar limpinho, porque qualquer sujeirinha que tiver aqui vai modificar a posição do meu molde. Ó, coloco aqui, ele vai ficar todo encaixado. Importante que ele encaixe, quando ele está na posição correta, ele encaixa em todas as partes, a parte periférica toda, ó, fica lisa. E por aqui vai descer o líquido, encaixando o meu molde no bloco. Centralizo o bloco com uma mãozinha assim, venho para cá, para lá, faço a orientação correta. Tem uma trava, posso usar essa trava aqui também, olha. Puxo a trava, essa travinha aqui. Não tem problema se riscar, porque isso aqui nós vamos trabalhar ela vai ser lixada e polida. Centralizo, coloco aqui bonitinho. Em alguns laboratórios, essa lente ela fica toda marcada, ela vai ter um centro, ela vai ter todas as medidas necessárias para ser surfaçada. Eu não coloquei nada disso. Aqui o interessante é entender o processo como é feito, tá? Eu alinhei, coloquei alinhadinho, e vamos para o próximo passo, que é colocar aqui o alói. Ó, o alói sai aqui dessa manivelinha, jogo ela para frente, e o líquido escorre por aqui, entrando na canaletazinha. Ó. Importante que ele esteja alinhado. Ó. Se vocês olharem aqui, ele está um pouquinho para a lateral, mas mesmo assim deu certo. Ele está quente, eu tenho que aguardar o resfriamento do material para poder utilizar. Se eu for utilizar o material como está, quente, ele vai desblocar, porque ele está líquido, e ele vai se soltar nas máquinas. Olha aqui, o sacador, soltei. Agora eu dou um pequeno choque térmico nele, coloco ele um pouquinho na água fria, que é para auxiliar no endurecimento do alói. Então aqui ele vai ficar nessa aguinha até, ainda está um pouquinho quente, ele vai estar um pouquinho quente, ficou um pouquinho tempo, mas já está pronto para o uso no próximo passo, tá? Então isso é um bloco, uma lente blocada, é isso aí.